Olá, queridos, bendito seja o nome do Senhor, porque estamos juntos estudando outra vez. Que essa seja a sua primeira oportunidade toda manhã, que seja a oportunidade de abrir a palavra de Deus e fazer o seu culto, estudando a palavra da vida. Louvado seja o nome de Deus que nos deu a Bíblia, louvado seja o nome de Deus que, quando o homem entrou em dificuldade, ele deu a solução, o nosso grande Criador, mantenedor e Salvador, cuidou de nós. Hoje nós vamos estudar uma outra coisa importantíssima que vai fazer parte da sua vida para sempre, para toda a eternidade. Vamos orar juntos? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome por nos ensinar mais este detalhe sobre arrependimento e seus resultados. Abençoa-nos agora em nome de Jesus. Amém. Querido, o que é pecado? Você sabe o que é pecado? Segundo o que Deus vê, o que Deus entende que é pecado. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, lá pertinho de Apocalipse, 1 João. Lembra que tem o Evangelho de João e depois tem mais 3 cartas, né? 3 epístolas pequenas. 1º, 2º e 3º João, tá bom? Então tem o Evangelho de João e tem depois, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, 1º, 2º e 3º João. O que eu vou precisar agora é 1 João, tá? Abriu? 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim: o que é pecado? Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Em algumas Bíblias diz, pecado é iniquidade. Iniquidade e transgressão da lei é a mesma coisa. Pera um pouquinho. Pecado é o quê? Transgressão da lei. Desde quando a lei de Deus existe, algumas pessoas dizem que a lei do Senhor só existe ou passou a existir depois que o povo judeu apareceu. Será que é verdade? Será que Deus inventou uma lei e todo o povo que existiu antes disso não tinha lei nenhuma para ser guardada? Será que Deus criou uma lei, ou a lei dos 10 mandamentos, só depois dessa época? Abra sua Bíblia em Salmo 119, por favor. Observe comigo o que o Senhor Deus diz aqui, para que a gente possa compreender a maneira de Deus entender. Por favor, Salmo 119, o verso 151 em diante. Presta atenção. 151, achou? Salmo 119, 151, olha lá. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi acerca dos teus estatutos, que os estabeleceste por quanto tempo? Para sempre. Aí mesmo no 119, verso 160. Todas as tuas palavras são verdadeiras, e todas as tuas justas leis são eternas. 142, o verso 142 do 119. A tua retidão é eterna, a tua lei é a verdade. Você fala, mas aí não diz Maísa que foi criada antes dos 10 mandamentos. Não, então por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, muito antes do povo de Israel existir. Vamos ver se a lei já existia. Por favor, Gênesis 26, agora capítulo 26, verso 5. Dizendo, quando Deus comentou com Isaac por que tinha escolhido Abraão entre todas as pessoas da terra, olhe por quê. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Peraí, que lei foi que Abraão obedeceu, que Deus disse que ele obedeceu? A lei de Deus, obviamente. Abra sua Bíblia em Salmo 81, corre lá. Salmo 81, por favor. Observe uma coisa interessante. Salmo 81, eu sei que isso vai crescendo na sua cabeça, para que você entenda que algumas coisas que as pessoas têm dito para nós não são verdade, e nós precisamos saber a respeito disso para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus. Salmo 81, por favor, olha lá. Eu gostaria que você entendesse. Verso 5. Ordenou como estatuto para José, quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos a língua que não entendíamos, ordenou como estatuto para José. Eu sei que isso daqui está falando de José como referência a seu povo. Peraí, essas pessoas do passado não tinham lei para guardar? Peraí, quando a palavra de Deus diz que Satanás peca desde o princípio, porque ele é assassino desde o princípio, Peraí, você tem que entender isso. Satanás peca desde quando? O princípio dele é chamado de assassino desde o princípio.
Aonde está escrito a lei para não matar? Nos 10 mandamentos. Quer que eu te comente uma coisa? A lei de Deus é seu próprio caráter. A lei de Deus é o governo dele. O governo de Deus tem sua lei, porque não existe governo sem lei, senão é anarquia. O próprio Deus tem suas justas leis. E esta lei justa de Deus já tinha sido dada a Adão, e foi esta lei que Adão transgrediu, porque ele pecou. Pecado é a transgressão, a lei de Deus, é desobediência. Peraí, Adão era puro e santo, pio, sem nenhum problema, sem nenhum pecado. O que ele se transformou após o pecado? Essa é uma parte interessante. Qual a condição da natureza do homem depois do pecado? Abre a sua Bíblia em Gênesis 6:5. Dê uma olhada, que coisa tremenda. Quando eu leio isso daqui, meu coração se enche de preocupação. Gênesis, capítulo 6, a condição natural do homem, qual é? Gênesis 6, verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Irmãos, vocês conseguem entender a grandeza desse texto? Deixa eu comentar uma coisa com você. Não é o que a gente vê hoje? As pessoas parecem que querem o mal todo o tempo. O coração do homem maquina o mal, tenta passar a perna em um, mente, rouba, adultera. O coração do homem, essa é a natureza do homem. Salmo, abre a Bíblia em Salmo 51, corre lá. Vamos dar uma olhadinha qual outra parte da Bíblia também fala a respeito disso. Salmo 51, por favor. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos entender a natureza do homem. Salmo 51. Olha o que Deus ensina para nós aqui no verso 5, 51 verso 5, diz assim: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, desde o ventre. Lembra, pecado passou a todos os homens pecaram, lembra disso? Lembra disso, que o pecado de Adão passou para todos? Nós lemos isso no último estudo. Então, nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Jeremias 13, abre a sua Bíblia em Jeremias capítulo 13. Tão bom ter a Bíblia, não é? Tão gostoso poder ler. Jeremias 13, verso 23 diz assim: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados como estás a fazer o mal. Qual é a nossa natureza? O etíope não pode mudar a sua pele, nem o leopardo a sua mancha. Nós também não temos condição de fazer isso por nós mesmos, porque nossa natureza é com essa mancha, é com essa pele. Você entendeu? Avante, mais um pedacinho. O Jeremias 17, 9. Olha aí mesmo em Jeremias 17, verso 9. Tem algo interessante que precisamos ver. Olha o que diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? O Senhor Deus diz que enganoso é o coração. A gente fala assim, não, mas a gente tem que fazer o que vai no coração. Será que isso é verdade mesmo? O Senhor Deus diz que enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. Essa é a nossa natureza, é assim que somos. E Mateus 15, abre Mateus 15, 19, vai lá. O próprio Jesus falando agora. Mateus 15, verso 19 diz assim, olha só: pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Peraí, do coração procede tudo que não presta. É essa a nossa natureza. Terrível isso, não é? Qual outra característica da natureza humana? Vamos dar uma entendida? Efésios 2, vai em Efésios. Por que eu estou lendo isso tudo com você? Para você entender uma necessidade muito grande que temos. Abre a sua Bíblia em Efésios, que você vai compreender o que Deus gostaria que entendêssemos a respeito disso. Efésios 2, verso 3 diz assim, Efésios 2, 3. Olha o que diz: entre eles todos nós também andávamos no desejo de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só, então natureza, nós somos filhos do quê? Da ira. Entende isso? Tá bem? Mas o que é preciso acontecer? O que é necessário acontecer? Outro texto que fala de nossa natureza é Efésios 4, 18. Observe aqui, olha só.
4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Gente, essa é a nossa situação. Mas então não tem solução para nós? Sim, há solução. Volte em Efésios 2, verso 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Mas como isso se dá? Pelo arrependimento. Eu preciso ler essas coisas para você, para que você entenda. Quer dizer que a graça do Senhor provoca em nós arrependimento. A bondade de Jesus nos dá o arrependimento. Vamos entender como? Vamos lá. Quem é chamado ao arrependimento? Quem dos seres humanos? São Lucas 5:32. Observe, abre lá sua Bíblia, São Lucas. Vamos ver se alguma pessoa está fora desse chamado de Deus. São Lucas 5, verso 32 diz assim: Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao quê? Ao arrependimento. O que é arrependimento? Para você se arrepender de alguma coisa, você precisa entender que aquilo não foi bom. Compreende? Que aquelas coisas que você está querendo, que você está pedindo, que você está desejando, que você está acostumado a fazer, não é o que Deus quer. Agora observe a segunda pergunta. O que acompanha o arrependimento? Abre a Lucas 24, aí mesmo em Lucas, capítulo 24, corre lá. É fácil porque está tudo pertinho, não é? Lucas 24, por favor, verso 47. Olha o que diz. E em seu nome se pregará arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Peraí, não é só arrependimento, é tirar as coisas erradas também. Sim ou não? Isso deve fazer você pensar. Não adianta só se arrepender e amanhã voltar para o mesmo pecado, para a mesma coisa errada. A ação de Jesus em nós muda nossas atitudes. O fato de estarmos em Jesus muda o que fazemos, porque já não é a vida que a gente tem, é a vida de quem? É a de Cristo. Vejam outra pergunta também. Como pode o pecado ser conhecido? Romanos 3, verso 20. Vai lá em Romanos. Romanos capítulo 3, verso 20. Como o pecado pode ser conhecido? Romanos 3, a gente para entender o que é pecado é preciso um tipo de atitude. O que? Romanos 3, verso 20. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes pela lei vem o conhecimento do quê? Do pecado. Você só pode saber o que é pecado através da lei. Você entende a importância da lei? A lei é como um espelho, ela mostra para você onde está errado. Quando você olha no espelho, você enxerga as manchas que tem em você, se alguma coisa não está certa, se alguma coisa precisa ser ajustada. O que a lei faz? Mostra em você qual é a coisa que Deus não aceita, qual é a atitude que não é correta. Ela é como um espelho nos mostrando o que precisa ser mudado. Não acha interessante isso? A lei não salva ninguém. A lei é o que nos mostra aonde está o pecado. O que é pecado diante de Deus, tá bom? Vamos avante, mais um pecado. Então, quantos são pecadores? Romanos 3:9, olha o que está escrito aqui. Pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Peraí, então quer dizer que alemães, brasileiros, todos estão debaixo do pecado. Essa é a situação natural da gente. Você entende isso? Outra pergunta para que você compreenda a seriedade. Olha só. Que trazem sobre si mesmos os transgressores? Observa que pergunta interessante essa. O que nós trazemos sobre nós mesmos? Nós, transgressores. Por favor, observe agora Efésios 5. Volta para Efésios. Eu gosto muito do livro de Efésios. Efésios é muito esclarecedor. Efésios capítulo 5. Observe o que diz o verso 6. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que nós trazemos sobre nós quando desobedecemos? A ira de Deus. Deixa eu comentar uma coisa com você. Jesus tem um acerto com as nações. Na verdade, nós todos estamos estragando o grande plano de Deus. Esse mundo pertence a Deus, o planeta pertence ao Senhor. E nós temos que pensar sobre isso.
Quando nós matamos uma criança no ventre, o aborto, é uma afronta a Deus. Quando nós mentimos, é uma afronta a Deus. Quando deixamos de ajudar uma pessoa, é uma afronta a Deus. Quando nós judiamos do nosso próprio corpo, que não nos pertence, pertence a Deus, é uma afronta a Deus. Deus tem um acerto com o ser humano. Mas antes disso, Deus quer cuidar de nós. Quando nós desobedecemos, Deus quer nos ajudar para que saiamos da desobediência. Porque quando desobedecemos, estamos contra nosso Deus. A ira de Deus vem sobre nós. Deus tem ira contra o pecado, não contra o pecador. Por isso Deus quer nos tornar pessoas que compreendamos o que é pecado e possamos sair do pecado. Compreende isso? Veja a próxima pergunta. Observe que coisa séria. Que leva a alma a reconhecer a sua condição pecaminosa? São João 16:8. Por favor, observe aqui São João 16:8. Isso é muito importante. Vai no livro de São João. São João 16, verso 8. Olha o que diz aqui, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem que leva a gente a entender que estamos em pecado e o que é pecado? O Espírito Santo. Jesus disse que quando ele viesse, nos faria compreender o que é pecado, nos faria ser convencidos do pecado. Precisamos do Espírito Santo. Avante. Quais são as perguntas convenientes a serem feitas pelos que foram convencidos do pecado? Atos 2:37. Vai lá no livro de Atos. Quais são as perguntas convenientes? Quando a gente entende que a gente é pecador, o que a gente tem que fazer? Atos 2:37 diz assim. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ei, peraí. Então Jesus disse que quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, para que ela compreenda a sua condição, o que ela tem que perguntar? O que devemos fazer? Aí os apóstolos responderam, disseram assim: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Cristo Jesus. Como é que se dá esse arrependimento? De que forma que isso acontece? Isso é muito importante, muito importante. Quando a gente entende que o arrependimento tem que acontecer, como é que ele se opera? Como é que isso acontece? Por favor, observe o que está escrito em Salmo 38, verso 18. Quando você vai lá na palavra de Deus e você pergunta na palavra de Deus o que é pecado, e a lei te mostra o que é pecado, e você entende que aquilo traz a ira de Deus sobre você, que é preciso fazer mudança, como é que você tem que agir? Arrependimento. Vamos entender os passos? Salmo 38, verso 18, diz assim: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Gente, a Bíblia inteira traz orientações claras. Confessar o pecado. Você tem que ir para Jesus e confessar para Ele. Dizer: Senhor, eu entendi que eu estou vivendo de maneira diferente da que o Senhor ensinou. Eu tenho vivido de maneira que eu me apresento como filho das trevas ou filho de Deus. As nossas atitudes mostram a quem pertencemos. Isso é muito sério. O que é o arrependimento? É a tristeza pelo pecado. É observar que aquilo magoa o céu, aquilo modifica a terra, aquilo modifica a sociedade, que não é plano de Deus que nossa atitude magoe e machuque qualquer outra pessoa. Eu tenho mais uma pergunta para você com resposta. Diz assim: qual é o resultado da tristeza do mundo? Segundo Coríntios 7, nós estamos terminando esse estudo, mas ele é de muita importância para que você entenda. Vai lá em 2 Coríntios, capítulo 7, corre lá. 2 Coríntios, capítulo 7, vai fazer você entender algo muito sério agora. Como é que é a tristeza do mundo, tá bom? 2 Coríntios 7, corre, verso 10. Diz assim, 2 Coríntios 7, verso 10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual traz pesar, mas a tristeza do mundo traz a morte. Então, tristeza segundo Deus, você quando observa, fala: puxa, essa coisa eu não deveria ter feito. Não é assim. O que isso gera?
Olha, veja o verso 10 de novo. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual nos traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você entende isso? Isso é sério ou não é? Isso é muito sério. Tenho mais 3 perguntas. O que devemos fazer então? Quais são as coisas que devemos fazer? Mas antes disso eu quero comentar um detalhe que João Batista, comentou para os saduceus a respeito dessa situação. A pergunta é: que disse São João Batista aos fariseus e saduceus quando os viu chegar para serem eles batizados? Mateus 3:7. Quer ver? O que foi que João Batista disse quando algumas pessoas vieram ser batizados? Mateus 3, verso 7. Diz assim: mas vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Como assim? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem é que nos ensina a sair da ira que vai vir? Quem é que nos educa? Quem é que nos fala o que precisa? Olha bem, que lhes disse devem fazer? Mateus 3:8. Olha só. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos. O que são os frutos? Nossas atitudes dignos de quem foi arrependido, de quem mudou de vida. Nossa, eu acho isso tremendo. Eu acho isso muito sério. Mais uma pergunta para você. Quando Deus mandou aos ninivitas uma mensagem de advertência, como mostraram eles seu arrependimento e qual foi o resultado? No Antigo Testamento, Deus havia comentado com o profeta Jonas, lembra Jonas da baleia? É isso mesmo. Deus havia comentado com Jonas que ele haveria de destruir a cidade de Nínive. E então Jonas tinha uma responsabilidade a falar. Mas o que foi que Jonas tinha que dizer? Qual era a atitude dos ninivitas e qual foi o resultado disso? Por favor, observe Jonas capítulo 3, verso 10. A pergunta é: quando Deus mandou aos ninivitas uma mensagem de advertência, como mostraram eles seu arrependimento e qual foi o resultado? Jonas 3, verso 10. Achou o livro de Jonas? Aí pertinho, no finalzinho do Antigo Testamento, Jonas 3, verso 10. Olha o que diz, observe aqui. Olha só, perdão, aqui está em Miqueias, Jonas 3, verso 10. Olha o que diz. Quando Deus viu as obras deles, como se converteram do seu caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria contra eles e não fez. Como assim? Quando os ninivitas ouviram dizer que sua cidade seria destruída e todos eles também, eles rapidinho mudaram de comportamento. E quando Deus viu isso, mudou de atitude com relação a eles. Não fez o que disse que haveria de fazer. Entendeu isso? Então eu tenho mais esta pergunta. Que ou quem leva os pecadores ao arrependimento? Nossa, isso é tão interessante. Eu quando paro para pensar que nem o arrependimento vem da gente mesmo. Parou para pensar isso? Até o arrependimento é Deus que dá. Você tem que pedir a Deus que te ajude. Quer ver o texto? Observe. Que ou quem e quem nos leva ao arrependimento? Por favor, Romanos 2. Vamos lá em Romanos. Rapidinho. Romanos capítulo 2. Isso vai encher o seu coração. E você vai ver que nós dependemos mais de Deus do que somos capazes de dizer. Romanos capítulo 2, verso 4. Gente, eu acho tão bonito estudar a Bíblia, porque além de dar uma clareza muito grande para o nosso coração, também nos deixa com a certeza de algumas coisas. Romanos 2, verso 4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? Como assim? Peraí. O que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico com o coração cheio. Eu fico com o coração cheio mesmo diante do Senhor. Meus irmãos, que glória! Me permita mais um texto? Minha pergunta é: o que Deus faz quando a gente vai e confessa para Ele? O que Ele faz? Abre a sua Bíblia, por favor, em Salmo. Abra a sua Bíblia e encha seu coração comigo. Salmo 86, é muito lindo isso. O que diz aqui? Salmo 86, verso 5.
Tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em amor para com todos os que te invocam. Louvado seja o nome do Senhor. Não é lindo isso? Isso não é bonito? Isso não é grandioso? Isso é para você e é para mim. Isso é bênção de Deus para a sua vida e para a minha, para a nossa história como povo do Senhor, como servos dele, como filhos dele. Ele está pronto a lhe perdoar. Eu quero orar com você agora sobre isso. Eu quero pedir a Deus, Senhor, em nome de Jesus, me ensine a me arrepender. Manda teu Espírito para eu conhecer o pecado. Me ajude a vir atrás e observar na tua lei como um espelho, para que eu entenda quais são as coisas que o Senhor não quer. Não quer a tua ira sobre mim. O Senhor que é cheio de amor, que tem amor para com a minha vida. Para isso, eu preciso me arrepender e o arrependimento só vem dele. Vamos orar a Deus pedindo isso? Quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, louvado para sempre seja o teu nome, porque o Senhor proveu tudo. O Senhor proveu a vida, quando nós entramos em dificuldade, o Senhor proveu a solução, nos devolve a vida, mas também nos ensina a nos arrependermos, nos ensina, Senhor Deus, e nos dá o arrependimento. E o Senhor ainda diz que é pronto em perdoar. Louvado seja o teu nome por teu amor. Abençoa essa pessoa que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.